Olá mundo, Rafa por aqui. Você não tá estranhando, mais um episódio que a gente extraiu ali a parte técnica do nosso Coda Mais Fala. Então, como você já sabe, a gente tem o nosso episódio, né? Se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir o episódio inteiro. Ou se você só quer ver a parte da codificação, como que ficou todo o processo desse episódio, já segue aí que a gente vai deixar aqui a trilha, tá bom? Só fazendo esse aviso antes de começar o episódio. Vejo vocês no episódio e valeu! Fala galerinha, voltamos. Não sei como é que tá meu áudio, o Adriano deve estar ouvindo, falou que tá tudo certo, então eu estou com um microfone diferente. Então vamos lá. Vamos passar agora, primeiro, vamos mostrar a importância, né, do Dev Portal aqui, os meninos vão explicar um pouco mais, mas mais legal que isso, o quanto que isso acelera num processo. A gente vai criar um projetinho fictício aqui, uma ideia fictícia, e depois na sequência a gente vai codar em cima disso. Então, Lu, explica pro pessoal o que é o Dev Portal e por que a gente, né, por que os clientes gostam tanto dessa integração e tudo mais. Sim, o DevPort é onde a gente gosta de centralizar todos os insumos que você tem das suas APIs. Então, é ali a porta de entrada para o seu desenvolvedor, que é onde você vai ter sua documentação funcional, regras de negócio, todas as documentações. Todo parceiro da Sensidia tem um DevPortal. Todo parceiro da Sensidia tem um DevPortal. E a gente sempre reforça muito para eles a importância de usar. Legal. Porque você realmente vai centralizar todos os seus insumos ali, dentro de um único canal, seu parceiro não precisa ficar sendo jogado de um lado para o outro. Preciso de uma chave de acesso, entra aqui. Uau. Preciso de um canal de atendimento, entra ali. Isso é bem Preciso legal, de documentação, pega esse PDF. Né? Você formaliza tudo num único lugar, tá tudo ali, fácil acesso, fácil navegação. Ali eu acesso, eu tenho meu cadastro, eu tenho minha chave de acesso, eu tenho canal de atendimento, tenho todos os insumos, tenho meu Swagger, posso fazer um tryout pelo próprio Swagger. Então, realmente, a importância que a gente diz muito para o portal é isso. Você centralizar tudo em um único lugar para a pessoa ter um fácil acesso. Boa. Né? Pelo que eu vi aqui, então, a gente tem, por exemplo, tem ali, né, bem legal que como é da Netshoes, ele tem essa personalização meio que de esporte. Né? Então, você tem aqui o fluxo básico, né, como que funciona o tático ali, você tem a documentação que é a ficha do atleta e você tem as regras do jogo de como que funciona. Exato. Então, aqui vocês falaram muito sobre a questão funcional, né, não só sobre a parte técnica, mas tipo assim, como que funciona, o que é produto, etc e tal, todas essas formas, tá? E aqui, obviamente, como conhece. O que vocês querem que eu navegue primeiro aqui para mostrar para eles? Aqui no portal da Netshoes, a gente traz realmente o máximo de insumo possível do que é do âmbito do Marketplace, né? A gente tem os desenvolvedores que vão desenvolver a integração com o Marketplace, mas a gente tem muito lojista também que entra nesse portal para entender, tá, eu estou cadastrando meu produto. O que isso significa? Qual é o passo? Como é que eu vou estar vendendo? Então, pelo próprio portal, ele já vai ter acesso. Então, por exemplo, se a gente entrar em documentação, produção, a gente já tem o acesso ali, a gente tem um menu lateral ali bem grande, você entra ali em cima, em documentação, produção, por exemplo. É bem onde mais os lojistas entram. Então, a gente tem uma gama de documentação. Eu tenho, por exemplo, no menu lateral, o fluxo de status de um produto. Então, por exemplo, tá bom, cadastrei meu produto. O que acontece quando eu faço isso? Então, primeiro, status vai ser recebido. Quer dizer que recebemos na API, bateu, tá tudo certinho. Ele vai entrar num processo de validação. Então, uma validação automática pelo próprio sistema, próprio back-end, vai validar se os dados estão válidos, estão dentro das regras ali do nosso cliente. Tá aprovado, tá dentro da regra, ele vai para catalogação. Ali tem um time que vai só realmente analisar dados sensíveis, que vai realmente fazer uma validação dependendo do tipo de produto. Às vezes, não necessariamente tem produtos ali que já passam direto nessa validação de catálogo. Tá tudo condizente? Eu já aprovo. Aprovei meu produto apto para venda. Legal. Se em algum momento ver que tem alguma informação que está incorreta, então, por exemplo, o lojista cadastrou um produto com um departamento, uma marca, uma cor que não existe, que não está dentro da regra da Netshoes. Automaticamente ele já é criticado, o lojista já sabe que está criticado, ele vai lá, regulariza. Muito legal. E faz. Então, ali, isso não é um cenário técnico, né? O desenvolvedor não precisa ter tanto conhecimento. Mas faz toda a diferença. Sim. Mas quando você vai desenvolver um hub de integração, você precisa expor para o seu lojista a fase que o seu produto está. Então, a gente estava falando de experiência de onboarding, né? Sim. Eu tenho até um jargãozinho que eu falo para quase todos os clientes, que a gente acredita que o portal de desenvolvedores na Sensidia é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para realizar onboarding de parceiros de forma automatizada e de forma simplificada. Então, é onde a gente consegue trazer, né? A gente voltando para o que é a experiência de onboarding, a gente consegue trazer ali para ele o mínimo de cada um desses fluxos, explicando para ele passo a passo do que ele tem que fazer e trazendo fluxos específicos de como ele vai se integrar e quais vão ser as etapas dessa integração, quais vão ser as respostas que ele vai estar recebendo. Então, basicamente, essa é a ideia. A gente tem, por exemplo, lá em cima um menu que é, acho que modelagem,
Documentação, modelagem, lá a gente tem as regras. Então, tudo que você, como que usa PREST, qual é o formato da data, operações e recursos. Então, às vezes a pessoa não conhece tanto. Tá, eu quero cadastrar um produto. A gente sabe que um cadastro é um post, mas a gente deixa documentado o fluxo de paginação para você conseguir, né, trazer um retorno com mais qualidade. Os possíveis códigos ali, né? Então, estou cadastrando um produto, que o produto já está cadastrado, vai me dar HTTP status 409, o recurso já está cadastrado. Então, a gente tem todas essas informações ali que vai agregar na hora do desenvolvimento, né? E a pessoa que está fazendo essa integração, que está lendo isso aqui, se seguir a documentação, vai conseguir fazer. Que eu acho que isso é uma coisa que, talvez, puxão de orelha dos programadores, né? A gente tem, às vezes, uma preguiça de ler a documentação, né? Vamos ler a documentação, principalmente com a documentação completa, que nem essa da Sensidia, não tem nem desculpa, né? Isso facilita muito o rolê. Exato. A gente diminui muito o tempo de integração, né? Então, antes a gente poderia ter integrações ali que demoravam meses. Hoje ele já tem acesso a tudo, ele já faz tudo pelo portal, em semanas ele já pode ir para produção, por exemplo, se ele desenvolver rapidamente. E semanas sendo modesto, né? Às vezes até horas, dependendo do cliente. Se ele tem o processo totalmente self-service, totalmente automatizado dentro do portal de desenvolvedores, que é uma das capacidades dele, a gente consegue trazer isso em questão de minutos. Ele vai ler a documentação, e por isso que talvez horas, não minutos, porque ele vai ter que ler a documentação, vai ter que perder um tempo, entender como funcionam cada um desses Mas é melhor gastar 1 hora planejando e 10 minutos executando do que 32 horas executando. Exatamente, sem planejar, né? Exatamente. E aí, outro ponto bem legal do portal, então a gente tem o FAQ, né? O FAQ Suporte, que a gente orienta primeiro, né? Lê o FAQ e vê se já tem alguma... Então, a gente já tem algumas dúvidas mais frequentes mapeadas. E se não tem, você ainda pode abrir um chamado. Então, pelo próprio portal, você vai clicar, você vai ver que você vai ser direcionado para a nossa ferramenta de atendimento, mas com a mesma identidade visual do portal, mesma autenticação do portal. Então, você não sente que você está mudando de sistema. Mudou de URL, mas totalmente transparente. Exato. E aí, pelo próprio portal, você pode criar sua chave de acesso, fazer a requisição de testes e acompanhar essas requisições que você fez. É isso que eu ia falar. Vamos agora trazer para o projeto para a gente explicar. Então, assim, vamos supor que eu sou um lojista que quero começar a vender meus produtos na Netshoes, certo? Perfeito. Qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer para conseguir integrar aqui? São 2 fatores. Você pode ser um lojista que tem o seu próprio desenvolvimento, ou você pode se integrar com uma integradora já conhecida de mercado para e-commerces, né? Vamos supor que você é seu próprio desenvolvedor e você tem uma equipe. Então, você vai ter que se cadastrar, vai ler as documentações. Entendi tudo isso. Primeiro passo, criar uma chave de acesso, para que você realmente possa começar a colocar a mão na massa e começar a utilizar o ambiente de sandbox. Né? Provavelmente tem algum processo de contrato aí nesse meio tempo para fazer a integração, ou não precisa? Nesse caso de sandbox, não. Entendi, então, qualquer pessoa pode entrar no portal e ali ele já pode sair testando. Pede o cadastro. Exato. Para a produção, quando a gente promove um lojista para a produção, realmente existe... Aí precisa do contrato. Exato. Existe uma burocracia um pouco maior, porque você tem que ter um contrato, já tem que estar cadastrado ali na base com a loja registrada e tudo certinho. Legal que vocês diminuem o atrito nessa parte de teste. Já vai lá, se cadastra, sandbox, etc e tal. E ele pode caminhar paralelamente. Eu posso já Comecei estar caminhando codando, ali interno, eu com gostei, comercial, jurídico, Exato. e eu estou desenvolvendo do meu lado. Legal. E é até o que a gente tinha comentado da parte de permissionamento, tá? Não necessariamente essa regra que a Lu comentou é a regra definitiva. Então, a gente pode ter clientes que em produção ele vai ter a chave de acesso ali de forma automatizada. Mas, por exemplo, em ramos, por exemplo, marketplace, que você precisa realmente fazer um tombamento já tendo toda a sua parte de estoque e tudo mais, precisa de uma aprovação, precisa de um contrato. Quando a gente fala de finance, que tem toda a parte de dados sensíveis, às vezes nem para sandbox a gente consegue liberar o cara sem nenhum nível de permissionamento. Então, esse também é uma forma da gente adaptar a cada um dos fluxos de negócio a parte técnica. Então, a gente tem dentro do portal já features específicas para cada um desses cenários. Então, a gente tem todo o nível de permissionamento de documentação, permissionamento da criação de chave de acesso, permissionamento tanto da área deslogada quanto da área logada, o que você vai expor em cada uma delas, mas também pensando em time A vai ver tal coisa, time B vai ver tal coisa, tal integradora vai ver tal coisa. Você fazer uma certa segregação ali. Exatamente. Aqui é muito liberado, né? Porque é um marketplace, é sandbox, mas a gente tem realmente portais, por exemplo, de instituições financeiras hoje, de bancos, que você está trafegando dados sensíveis. Sim, com certeza. Então, você vai se cadastrar, mas ele vai passar por um nível de aprovação para ver. Concordo com o Rafa, acesse? Sim. Concordo. Então, tá, vou criar minha chave de acesso. Ainda passa por uma validação, delimita que dados você pode acessar, o que você pode requisitar dentro da API ou não.
Então, a gente começa a entrar num cenário ali de cada cliente ter seu próprio negócio, sua própria regra, e a gente vai trabalhando com restrições, gestões de acesso e tudo mais. Nesse caso aqui que a gente está trazendo, é realmente do ambiente aberto. Ou até com billing, né? Que a Lu Sim. estava falando, ela falou Controlar antes de ali o monetização, então a gente também consegue selecionar dentro do portal. Esse portal é um portal que não tem billing, mas a gente consegue chegar nesse nível de falar, o cara vai ter acesso a tantas requisições no mês, selecionando um plano tal e conseguir Aí selecionar. ele limita as requisições ou Exatamente. cobra um adicional. Exato. Você Legal. pode olhar. No caso, hoje a gente já tem cadastro, então assim, a gente já fez, vocês vão fazer o processinho aí para conseguir fazer esse teste, tá? Nesse caso, quando você já tem cadastro, você vem aqui no MyApps, que é onde você vai pegar os tokens de acesso, a gente vai acelerar aqui. Como uma boa integração de API, você sabe, né? Então você precisa do Client ID Client Secret ou do Client ID Access Token, vai depender muito da integração. Então, quando vocês vêm aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui, né, o app da Vercel, eu já tenho o Client ID, eu tenho o Client Secret também, e quando eu clico em detalhes, eu tenho o Access Token, que é as informações que a gente precisa. Então, com isso aqui, a gente já consegue fazer a integração. Então, voltando só para o escopo para ficar claro, né, então vamos supor que, né, somos nós três aqui, uma empresa, um lojista, que quer se conectar através da integração aqui com o Netshoes para poder criar um produto. A primeira regra para você poder criar um produto dentro da Netshoes é que você não pode criar um produto de uma marca que não seja autorizada da Netshoes. Então, para isso, a gente vai começar listando quais são as marcas autorizadas para a gente poder seguir o fluxo, e aí você pode continuar depois nessa brincadeira, pegando esse código, você pode seguir. Então, agora que eu já tenho a lista de marcas, eu vou cadastrar um produto desta marca, desse modelo, e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos abrir o VS Code agora, vamos para a nossa parte de código. Deixa eu ver se meu VS Code está assim, peraí. Acho que ele precisa atualizar. Só atualizar. Ou ele está no instalador, peraí, que eu tenho ele instalado, sim. Até se você quiser pegar o API Browser, Aqui. né, que a gente, da onde você surgiu, né, com esse código de requisição, né? Ah, legal, isso, vamos lá. Onde a gente aqui tem a referência de todas as documentações e a gente vai pegar, né? Eu tenho algumas versões, isso é importante para a questão de versionamento, você vai entender a descrição, o que muda de uma API para outra. A gente vai usar V1, se eu não me engano. V1. Exatamente. Exato. E aí aqui a gente tem, por exemplo, dentro de todas elas, a gente tem a parte de templates de produtos. E aí você vai ver que a gente tem marcas, cores, ou, né, os flavors aqui, que são os sabores aqui, né, que são as variações, quem são os vendedores, quais são os tamanhos, etc. e tal. Você tem uma série de coisas para poder cadastrar aqui um produto. Então, a primeira delas, a gente vai ter aqui, né, o nosso GetBrands, que ele precisa justamente, né, no header, ele precisa aqui do Client ID do Access Token, que a gente acabou de falar, e que o resultado dele, ele devolve, né, os links e os itens aqui, quais são cada uma das brands que a gente precisa, certo? E aí, agora a gente poderíamos testar aqui, dar o tryout aqui, legal, mas a gente é dev, a gente quer fazer isso sem swagger, né? É isso. Que a gente acha mais legal. Então eu vou abrir o VS Code, vou criar uma pastinha do zero aqui, vamos criar um folder novo, dentro das coisas que eu tenho dentro das aulas, ó, vocês podem ver que a gente está sempre fazendo, o Kaique está gravando coisa aqui, hein? E a gente vai fazer aqui um projetinho, inclusive vai estar no nosso GitHub, eu vou passar para vocês, e aí eu vou pegar aqui GetBrands. Então, só para a gente ter a referência aqui. Então, através dessa seed aqui do Netshoes, a gente vai ter um GetBrands, certo? Vou selecionar a pasta. Poderia fazer em qualquer linguagem, inclusive tem, né, as SDKs, isso é uma coisa legal para quem quiser outras linguagens, se não me engano é na documentação das ferramentas, né? Ferramentas. Você vem aqui nos downloads da SDK, você já tem as SDKs para algumas linguagens. Por quê? Porque aí você já baixa as referências ali, você já baixa todos os objetos. O André falou que orientação a objeto não é importante. Você Quando já eu baixa... falei isso, tá gravado? Eu ouvi. Tá gravado, tá eu gravado. ouvi, tá gravado na nossa mente. Tá gravado. Então você pode baixar aqui todos os objetos para já facilitar. No nosso caso, como a gente quer acelerar o processo e para não ficar com muita dúvida, a gente vai fazer do zero. E a gente vai fazer com uma linguagem que talvez dê um pouco mais de facilidade, que a gente vai fazer em Node, tá? Então, criei aqui a pastinha, certo? Zeradona. O que eu vou fazer? Só para a gente fazer as coisas direito, eu vou primeiro dar um npm init. Nesse caso, eu vou dar um menos y aqui, só para a gente poder já criar o package JSON. Então, né, aqui é bem simples, ele já cria o arquivo que delimita pra gente. Vou dar o git init também, porque a gente quer que esse cara seja um projeto que vai subir no git da Devaria, certo? E agora, eu vou fazer o nosso projetinho. Pra gente fazer o nosso projeto, a primeira coisa que eu vou fazer, como bom projeto Node, eu preciso ignorar alguns arquivos que eu não quero que poluam o meu git. Então, eu vou criar aqui um arquivo que chama gitignore, onde ele vai servir para ignorar algumas coisas que eu não preciso. E aí eu vou usar, aqui eu vou ignorar o nosso Node Modules, que é onde fica as bibliotecas que a gente vai baixar, que eu não preciso que isso suba para o servidor. Então,
Primeira coisa, criei o projetinho, simplesmente com npm init. Quando eu dei o git init, ele iniciou já no git, e agora, efetivamente, a gente vai para o código, tá? Criei o git ignore e só ignorei o node modules. Por enquanto, a gente só fez isso. Vou criar o nosso primeiro arquivo aqui, vou chamar esse nosso arquivo de index aqui, .js, certo? O nosso arquivo principal. E aqui a gente vai fazer uma requisição HTTP. Então, como a gente viu ali, né, na hora que você volta ali no Dev Portal ali, onde a gente estava pegando o API Browser aqui, a gente tem a requisição. A gente poderia dar o fetch do próprio JavaScript? A gente poderia. Porém, já que a gente está falando de boas práticas, né, até o que a gente aprendeu aqui com os meninos, é legal que a gente use um client para isso, para a gente não ter que ficar fazendo várias coisas. E aí dentro dos N clients HTTP, a gente tem o Axios, que é o mais famoso ali. Então eu vou usar o Axios como o nosso client HTTP. Então eu vou voltar para a linha de comando agora e vou adicionar o Axios no nosso projeto. Então eu vou dar o npm init Axios, tá? Aqui qualquer coisa, o Dri joga a gente para a esquerda, tá? Então nesse momento o Dri vai tirar nossa cara, porque senão vocês não vão conseguir ler aqui o código. E aí ele vai baixar essa dependência, ó. Percebam que ele já criou o Node Modules ali, que é aquela pastinha que a gente ignorou, por isso que ela tá cinzinha. Já tá falando, ó, esse cara tá ignorado aqui e é de propósito. E aí agora a gente consegue brincar. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai pegar o Axios, que é justamente quem a gente quer aqui. Então vamos falar que é nossa biblioteca que faz o cliente HTTP. Rafa, eu não sei como funciona a documentação do Axios, por isso que eu já abri aqui no NPM, porque você já pode ler aqui, assim como a gente acabou de incentivar a leitura de documentação, mais uma aqui, ele explica, ó, quais são os browsers que estão, né, quais são as compatibilidades, como que você faz para instalar, enfim, só seguir a documentação aqui, tá? Uma coisa que eu vou fazer, já que a gente vai fazer com boas práticas, eu vou usar a parte de client, por quê? Porque eu quero criar o client uma única vez e dali para frente fazer N requisições. Isso já deixa a gente um pouquinho melhor. Então vocês vão descendo nas documentações aqui, ele vai ter uma parte de client que eu vou achar, e aí na sequência a gente já pega aqui e faz o instance, né? Peraí, deixa eu pegar aqui o instance. Aqui, ó. Então, ó, o que você faz? Ele cria uma instância e a partir dessa instância ele faz tudo o que a gente precisa. Então vamos lá. Agora que eu tenho o Axios na mão, a gente vai criar a nossa instância, onde a nossa instância puxa do Axios uma função dele que se chama create, e aí dentro dela a gente passa um objeto com todas as configurações que a gente precisa. Qual a configuração que a gente precisa? A primeira delas é a nossa base URL, ou seja, essa é a parte legal. A gente já vai setar uma URL padrão para que toda requisição dali para frente, a base vai ser sempre essa. O que a gente vai mudar vai ser só o endpoint, já facilita, ao invés de ter que ficar escrevendo o tempo todo. Então aqui a gente vai escrever a nossa requisição, certo? Vou comentar do HTTP, tá? Por padrão, obviamente que vocês sabem que o certificado de segurança é HTTPS. Nesse momento que a gente está gravando, a parte do HTTPS do certificado de criptografia está desabilitado nesse ambiente. Então a gente vai testar com HTTP, mas talvez na hora que você for testar, talvez já esteja normal. Testa com HTTPS primeiro, porque é seguro, garante, né, a criptografia do seu protocolo. E aí, se não tiver, você volta para HTTP só para teste, tá? Lembrando que isso aqui é um sandbox, tá, gente? Então, assim, é ambiente de desenvolvimento, tá? A gente vai bater aqui na netshoes.com.br. Aí aqui a gente já diz que a gente vai procurar a API e qual a versão da API que a gente está batendo. Beleza. Além disso, a gente pode colocar um timeout padrão. Por que é importante isso? Para a gente ter a segurança que se passar a requisição daquele tempo, automaticamente ele já cancela. Então a gente colocou 20 segundos aqui. Se der a requisição levar mais que 20 segundos, ele já corta aqui para a gente ter uma segurança e isso vai ser padrão para todas as requisições. E aí, por último, a gente entra no que a gente precisa passar mesmo, que são os headers, que é justamente os cabeçalhos que a gente precisa para que essa requisição aconteça. Primeira delas que a gente vai passar é o content type. Então a gente vai ter aqui qual tipo de informação que a gente quer. Opa, escrevi o content type errado. Então, o que a gente quer? A gente já viu ali que nas requisições, ó, se você voltar na documentação, já vai estar escrito aqui, né? Tá como application JSON, tá vendo? Então, a gente vai dizer que isso aqui é uma aplicação JSON. A gente quer que devolva um JSON. Na sequência, a gente precisa passar aqueles dois campos que a gente leu na documentação, que é o quê? O Client ID e o Access Token, que inclusive a gente pode copiar aqui da documentação. A gente vai passar agora aqui o nosso Client ID. Depois eu vou copiar ele aqui só para vocês pegarem, tá? Por enquanto vai estar, ó, your client ID, tá? Só para vocês terem a referência. E vou jogar também o nosso Access Token aqui para a gente pegar a requisição. Beleza? E aqui vai estar o nosso Access Token. Como que faz para pegar o Access Token e o Client ID? A gente já mostrou, mas eu vou fazer de novo só para a gente não esquecer. Então, Access Token.
A gente volta aqui no nosso portal, certo? Dentro de minhas apps, primeira coisa que a gente vai ter aqui, né? Eu posso ter várias apps, né? Então, dentro do padrão aqui eu posso ter vários apps. O primeiro que eu tenho é esse aqui da Vercel. Eu pego a primeira parte até a barra aqui, né? Tá vendo que ele tá hash o outro, né? Então, eu pego a primeira parte que é meu client ID, jogo pra cá. E depois eu vou nos detalhes e pego o meu access token. Então, isso já configurou o meu client, ou seja, a partir de agora, essa é a parte legal de você criar um client. Cada requisição que eu fizer daqui para frente, todas elas vão seguir esse header. Ou seja, olha o quanto que a gente economizou, olha quanto a gente ia ter que repetir isso aqui em cada requisição. Lembra que a gente falou de boas práticas, de evitar ali, ficar fazendo coisas redundantes? Então agora a gente vai fazer essa parte. Agora sim, a gente vai brincar de fazer o método que a gente quer. Então a gente vai fazer aqui uma função, certo? Que se chama getBrands. Ou seja, eu quero pegar as marcas para saber quais delas estão habilitadas para eu cadastrar produto. Vou criar um fluxo de try-catch aqui para caso dê alguma exceção. Se der alguma exceção, eu já vou saber pelo status code, etc e tal. E eu vou jogar no log caso dê alguma exceção. Então, vou jogar aqui, por exemplo, error on getBrands. E aí eu passo justamente junto com isso a nossa exceção. Maravilha. Então agora eu já tenho, caso der algum erro, né? A gente já tem a tratativa. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar a minha API. Então eu vou capturar um resultado onde vou usar o await aqui nesse caso, ao invés de usar uma promise. Vou pegar a minha instância e dentro da minha instância eu tenho vários métodos. Nesse caso eu quero dar um método get, porque a gente sabe que o método que a gente quer HTTP é get. E aqui, ao invés de passar aquela URL toda e todo aquele monte de headers, eu só passo o getBrands. Por quê? Porque ele já está partindo dos dados que a gente colocou na instância ali em cima. Vou pegar a API de Brands, que é exatamente aquela API que a gente viu aqui no código aqui, certo? Eu vou voltar a documentação para a gente voltar onde a gente estava. Então, se você ver /brands, tá vendo? Ele já traz para a gente ali todas as brands. E aí, ele vai retornar um resultado. Esse resultado é um objeto do Axios. Então, para eu terminar isso, eu vou só printar aqui para a gente finalizar o dado que veio disso aqui. Então, se der certo, vai voltar o dado. Se nesse get der algum erro, vai cair aqui. Pronto, terminamos o nosso getBrand. Como isso aqui é uma função, a gente precisa executar ela para a gente ver o resultado. Caramba, é só isso? É só isso. Só isso. Então, com isso, olha que poderoso. A gente conseguiu bater no sandbox do Netshoes, achar ali, né, dentro da nossa chave de acesso a toda a documentação de APIs e eu simplesmente fui lá e consultei as marcas. Agora é a hora de ver se a gente fez certo, né? Digitei tudo e não... Como bom programador, não confere nada. Vou rodar aqui meu index.js e vamos ver se funciona. Olha aí. Funcionou. Na minha máquina funciona de primeira, rapaz. Respeita. Então, olha que legal. A gente tem aqui já todas as marcas que estão habilitadas na Netshoes. Então, obviamente, ó, Mizuno, Kappa, Spalding, entre todas as outras. E no final, ainda tem uma pancada. E aí, a partir daí, você pode seguir agora codando para você fazer. Então, agora que eu já sei quais são as brands, eu quero cadastrar um produto. Dica, né? Aí é a dica de integração, né? Aqui. Você pode fazer isso no momento de cadastrar ou você pode efetivamente já guardar isso num cache aqui. Você pode rodar isso uma vez por dia, vamos falar de qualidade de arquitetura. As brands não mudam com tanta frequência, então você vai lá, faz um get, cria um cache em cima disso, para toda vez que você for cadastrar um produto, antes de você fazer uma requisição para a Sensidia, você já valida se está lá, você economiza uma requisição, seu bolso vai agradecer, e na sequência você vai lá e manda o produto. Então, olha que exemplinho simples para a gente fechar. Só para a gente fechar, vou subir no GitHub, só para vocês terem ali o acesso para poder configurar isso, né? Simplão, né? Simples. Sim. Fácil, né? É bem fácil. É bem legal isso aqui. Isso que você comentou do cache é bem importante, porque você pode só ir fazendo a reidratação dele e ir trazendo. Os parâmetros, eu acho que é algo que é muito importante para quem lida com esse tipo de informação, é que você saiba alguns padrões de arquitetura para que você consiga otimizar esse dia a dia, porque você economiza muita requisição e requisição é dinheiro. Como a gente está aqui nesse momento falando sobre boas práticas, embora eu criei um clientezinho, eu já estou ensinando para vocês o que vocês poderiam fazer de melhoria. Eu já fiz essa ideia justamente do tipo, grava isso num cache, do cache você vai lá e dali para frente você só renova, você só refresh esse cache, sei lá, a cada um período, uma vez por semana, uma vez por dia, você vê a recorrência que faz mais sentido para você. E puxando a sardinha da experiência, né? Nesse caso especificamente, a gente está falando que a gente pode ter um hub que vai plugar 10 lojistas, Exatamente. 1000 lojistas. Exatamente. Eu não vou fazer um getBrands para 1000 lojistas toda vez que ele for cadastrar um produto que ele pode ter uma gama de produtos enorme. Armazena, economizei rate limit dos meus tokens, faço a requisição, uma vez por dia eu vou lá e consulto, é válido para todos os lojistas, então não preciso constar para todos os tokens. Pronto, você melhorou a sua experiência
E agilizou a possibilidade do lojista, porque você não precisa fazer um Get Brands para poder cadastrar um produto. Já tem na base, salvo, pronto, agilizei o meu cadastro de produto. Pois é, gente, experiência de usuário e boas práticas aqui de otimização, tá? Então, tô subindo já na Devaria, vou só comitar aqui. Então, ó, vai estar no Organization, vai estar no Devaria-oficial, vou deixar público aqui, tá? Integração, Sensidia, Netshoes, para obtenção. Ó, a documentação aqui, gente. Obtenção de marcas. Vou dar um push. E aí, se vocês olharem lá no navegador agora, eu vou abrir o GitHub aqui da Devaria, vocês vão ver que já estão lá, tá? Então, github.com Devaria Oficial. Se vocês olharem aqui nos repositórios, vamos ver se... Olha lá, já temos o nosso GetBrand lá. Curtiram? Maravilhoso. Show de bola. Gente, obrigado mais uma vez. Fazendo aquele último recado, então, se você chegou até aqui, já sabe que dia 23 tem a Pix. Então, vai lá, ou se cadastra, ou compra ingresso com 30% de desconto aí nesse cupom aí do Coda Mais Fala. E a gente se vê no evento, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e valeu! Tchau. Tchau.